pôs tigelas e talheres na mesa e preparou a cafeteira do café para estar pronta para ligar no dia seguinte. Pôs ainda umas roupas na máquina de lavar, passou uma camisa a ferro, pregou um botão que estava caindo, guardou umas peças de jogo que ficaram em cima da mesa e pôs o telefone no lugar. Pegou as plantas, despejou o lixo e pendurou uma toalha para secar. Bocejou, espreguiçou-se e foi para o quarto. Parou ainda no escritório e escreveu uma nota para o professor do filho. Pôs no envelope junto com o dinheiro para o pagamento de uma visita de estudo. E apoiou o caderno que estava caído debaixo da cadeira. Assinou um cartão de aniversário para uma amiga, selou o envelope e fez uma pequena lista para o supermercado. Colocou ambos perto da carteira. Nessa altura, o pai disse lá da sala: "Pensei que você tinha ido se deitar." "Estou a caminho", respondeu ela. Pôs água na tigela do cão e chamou o gato para dentro de casa. Certificou-se de que as portas estavam fechadas. Espreitou para o quarto de cada um dos filhos, apagou a luz no corredor, pendurou uma camisa, atirou umas meias para o cesto de roupa suja e conversou um bocadinho com o mais velho, que ainda estava estudando no quarto. Já no quarto, acertou o despertador, preparou a roupa para o dia seguinte e arrumou os sapatos. Depois, lavou o rosto, passou o creme, escovou os dentes e acertou uma unha quebrada. A essa altura, o pai desligou a televisão e disse: "Vou me deitar." E foi, sem mais nada. Notaram aqui alguma coisa de extraordinário? Ainda perguntaram por que é que as mulheres vivem mais e são tão maravilhosas. Porque são mais fortes, feitas para resistir. E para os homens também. Pode ser que eles percebam alguma coisa. Existem muitos motivos para não se amar uma pessoa, mas apenas um para amá-la. Carlos Drummond de Andrade. Essa é a Semana da Mulher. Parabéns a todas as amigas mulheres pela força e fibra que todas têm demonstrado ao longo da vida, né? Esse pequeno registro do Carlos Drummond de Andrade vem justamente para mostrar a diferença gigantesca que há no espírito da mulher, né? E por isso é tão importante o 8 de março, justamente para que a gente possa resgatar e fazer com que a sociedade, e a importância desse programa vem justamente nesse sentido, abrir espaço para a gente fazer essas discussões, né? E trazer à baila as questões políticas, porque são elas que vão determinar se a gente vai ter um futuro como nação, ou se a gente vai ser essa desagregação que vem se apresentando ao longo dos últimos meses, mais de um ano, né? Aqui no Brasil. E eu gostaria de provocar a Tiziana perguntando o que a Marcha Mundial das Mulheres preparou para amanhã, no 8 de março, juntamente com outros movimentos sociais aqui do Ceará, Tiziana. Eu vou falar disso, mas só assim um comentário sobre o poema, que ele naturaliza, né, que o trabalho doméstico seja uma tarefa das mulheres. E nós, na Marcha e no conjunto de movimentos feministas, nós temos trabalhado com a ideia de que existe uma relação social de sexo, ou seja, entre os sexos. O que eu estou querendo dizer com isso? É que historicamente, socialmente, foi construído de que cabe às mulheres realizar esse trabalho que fica na esfera do âmbito privado, enquanto aos homens é destinado à esfera do espaço público. E nós problematizamos isso porque, se trata de uma construção social e não de natureza biológica ou do espírito das mulheres, isso significa dizer que isso é passível de mudança. E faz parte também da construção, da nossa luta, não só fazer com que o Estado se responsabilize por parte desse cuidado reprodutivo que a nós mulheres é destinado, mas que também os homens passem a assumir o trabalho doméstico. E aí, na Marcha Mundial das Mulheres, a gente tem algumas palavras de ordem, onde a gente diz: João, João, cozinhe o seu feijão. José, José, faça o seu café. Zeca, Zeca, lave a sua cueca. Por quê? A gente vê nos dados do IPEA que a jornada de trabalho semanal das mulheres ela é de 53,6 horas. Ou seja, se a luta da classe trabalhadora é para a redução de uma jornada de trabalho de 40 horas,
nós mulheres estamos trabalhando 13,6 horas a mais por semana do que é a pauta da classe O dado trabalhadora. estatístico é de quem? Do IPEA. Olha só, então nós temos um instituto que é reconhecidamente uma referência dentro do Brasil, comprovando que há uma desigualdade gigantesca entre o trabalho do homem e o trabalho da mulher. Porque o homem, em sua grande maioria, né, a grande maioria dos homens tem uma jornada de trabalho. A mulher, em sua grande maioria, também tem uma jornada de trabalho fora de casa e uma jornada de trabalho dentro de casa. Isso. Então, nós entendemos que um dos pilares da opressão das mulheres reside justamente nisso, né? No que a gente chama de divisão sexual do trabalho e na forma como se estrutura essas relações sociais de sexo. Só para falar ainda um pouco mais sobre isso, por exemplo, a gente tem conhecimento, inclusive, de que mesmo quando as mulheres têm uma taxa de escolaridade superior aos homens, né, e é verdade que as mulheres têm escolaridade superior, nós trabalhamos mais. E essa mesma pesquisa, ela demonstra que 90% das mulheres entrevistadas falaram que realizam alguma tarefa doméstica, ao passo que os homens é em torno de 50% dos homens. E eu ainda acredito que parte mentiu, porque são poucos os homens, inclusive, que realizam, que se propõem a realizar trabalho doméstico. Mas falando sobre o 8 de março, acho que é importante a gente contextualizar, Márcio, inclusive, que nesse 8 de março nós temos uma simbologia muito importante, porque nós estamos celebrando o centenário da Revolução Russa. E foi justamente a greve das operárias russas que desencadeou um processo de mobilização lá na Rússia e que desencadeou na Revolução de 1917. Porque às vezes a gente vê as histórias das revoluções, do movimento socialista, onde a presença das mulheres também é invisibilizada. Ao mesmo tempo que nos conta uma história que o 8 de março ele é datado como tal porque operárias morreram numa fábrica que foram incendiadas pelo patrão e que elas estariam, inclusive, costurando um tecido lilás. Como é que vai saber a cor do tecido, né? Se pegou fogo. Que não é verdade. Na verdade, em 1910, durante a segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, a Clara Zetkin, que era dirigente do Partido Social Democrata Alemão, junto com a Rosa Luxemburgo, propuseram que se instituísse um dia internacional de luta das mulheres em todo o mundo. Então, é muito importante a gente saber e afirmar que a origem do 8 de março é uma origem socialista. Inicialmente, elas propuseram que cada país fizesse o seu dia internacional das mulheres. Como no Ele foi unificado em 8 de março, a posteriori, né? A posteriori, justamente porque no calendário gregoriano, o dia 23 de fevereiro, que foi quando teve essa mobilização das operárias russas, coincide com o nosso 8 de março. Então, ficou marcado como 8 de março a partir da Revolução de 1917, quando essa mobilização das russas desencadeou a revolução, essa greve. E aí, nesse 2017, nós justamente temos um chamado de feministas do mundo todo para a gente realizar uma greve internacional das mulheres. Aqui no Brasil, nós estamos trabalhando com a ideia de paralisação das mulheres para que a gente possa acumular na perspectiva de construir, sim, uma greve internacional das mulheres. E aí a gente está trabalhando essa perspectiva de paralisação, justamente denunciando o significado dessa reforma da Previdência, denunciando o conjunto de medidas deste governo golpista que quer retirar direitos da classe trabalhadora, em especial das mulheres, e obviamente trazendo a ideia do Fora Temer e pelas diretas já, mas também colocando pautas que são fundamentais para o movimento de mulheres e que também, em nível mundial, a gente tem tido uma série de mobilizações, como foi o caso da Argentina, com aquela luta em unha a menos, onde a gente também tem incorporado, como sempre, a luta contra a violência contra as mulheres. Violência doméstica. Eu gostaria de pedir um pouco de paciência para vocês duas. A gente já volta para o programa, agora a gente vai fazer um intervalo. Jonathan Neto no comando. Rapidinho, agora são 10 horas 32 minutos, apenas para agradecer a você que está aí na sintonia na
nas rádios retransmissoras, bem como para você que está aí curtindo, que está replicando, que está compartilhando no Facebook, através da nossa página do Movimento Democracia Participativa, o programa de hoje, Democracia no Ar. Para dizer que você está ouvindo, né, esse programa Democracia no Ar, que é um programa do Movimento Democracia Participativa, como acabei de falar. E ainda que nós temos o apoio cultural da FETRACE, Mova-se, Sinfarce e o Show Advogados Associados. Aqui é rapidinho para não interromper o raciocínio das nossas entrevistas aqui com o Márcio Rodrigues. Voltamos com a segunda parte do programa Democracia no Ar com ele. Obrigado pelo carinho da audiência, pessoal. Estamos aqui às 10h33 do dia 7 de março de 2017, véspera do 8 de março de luta. É isso mesmo. Nós vamos ter um 8 de março de luta esse ano. E a programação está bem interessante. Gostaria de chamar aqui para que os companheiros possam comparecer. Acabei de me perder aqui no meu... Então, deixa eu só fazer o chamado para o ato, tá? Pode ser? Pode, com certeza. Bom, o nosso ato, né? É importante também dizer que esse ano a gente está... Todo ano a gente faz um ano de 8 de março de luta. Ano passado a gente fez desde a Frente Brasil Popular, dos movimentos que a compõem. Esse ano, o conjunto de movimentos que compõem a Frente Brasil Popular, quer seja a Marcha Mundial das Mulheres, o MOTU, a CUT, o MST, a FETRAES, a Consulta Popular, Levante Popular da Juventude, o PT, o PCdoB, nós nos unificamos com outros agrupamentos pela necessidade que a conjuntura nos coloca de nós ampliarmos a nossa unidade e que bom que a esquerda tem muita unidade na luta contra esse governo Temer e numa perspectiva feminista. Então, além da Frente Brasil Popular e desse conjunto de movimentos que a integra, a gente está unificando com o Fórum Cearense de Mulheres, a gente está unificando com o chamado Bloco de Esquerda, que tem aí o PSTU, o PSOL e o PCB, além dos movimentos que compõem a Frente Povo Sem Medo. Então, vai ser um processo muito interessante. E agregador. O nosso mote é Mulheres contra a reforma da Previdência, paramos pela vida das mulheres. Nós vamos nos concentrar a partir das 8 horas da manhã, ali na Praça da Imprensa. E por que na Praça da Imprensa? Todo ano a gente realiza ato no centro, a gente acha que é importante ir para outros espaços da cidade, porque a burguesia que mora na aldeota também precisa saber que as mulheres estão mobilizadas. E, ademais, as professoras, que é uma categoria importante e que é majoritariamente feminina, vão estar fazendo uma assembleia justamente ali na Pontes Vieira, com o desembargador Moreira, em frente à Secretaria Municipal de Educação, e depois da sua assembleia vão unificar conosco e nós vamos realizar uma caminhada ali rumo à Praça Portugal. É importante também dizer que ali na Praça da Imprensa tem alguns equipamentos que estão a serviço da burguesia, do chamado Partido da Imprensa Golpista, e que nós vamos aproveitar para denunciar esse conjunto de coisas, a partir das 8 da manhã na Praça da Imprensa. Legal. Então, esse 8 de março, a Marilu tem um recado também? Vamos lá, Marilu. Bem, na verdade, assim, é só para reforçar, né, que essa questão da construção das desigualdades, né, de gênero que vai sendo construída ao longo do mundo, desde que mundo é mundo, né, que as mulheres, né, são consideradas para ficar no espaço privado e o homem o espaço público. O homem é para considerado o quê? É o poderoso, né, é o provedor de soluções, e as mulheres são consideradas as meigas, as fracas, para ser o estilo maternal e permanecer sempre com o cuidado da casa. E muitas vezes... São estereótipos, né, vendidos pela grande mídia, né, por todos os aparelhos ideológicos do Estado, né, pela família, pela igreja, enfim, né, esse circo que é montado em função de fazer com que essa realidade seja vendida como aquilo que deve ser preconizado por todos e para todos. E aí essa nossa luta, né? Essa nossa luta é de todo dia. Não é à toa que o slogan da Marcha das Margaridas é: seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. E com certeza
a gente ainda tem muita marcha a seguir pela frente. Mas nós, enquanto mulheres trabalhadoras rurais, né, representantes da FETRAES, nós também temos um mês de março, né, que é considerado o Março Lilás, que a gente trata ele como Março Lilás, que é um mês cheio, repleto também de ações sobre a luta das mulheres trabalhadoras rurais. Né? Neste Março Lilás, além da gente estar se agregando, né, aos outros movimentos sociais, como a Ticiane falou, nós, representantes da FETRAES, com certeza estaremos presentes amanhã lá no ato, lá na Praça da Imprensa, e reforçar esse chamamento, né, de toda a população aqui de Fortaleza, principalmente as mulheres, tanto rurais como as mulheres urbanas. E nós, no Março Lilás, nos municípios, estamos fazendo vários movimentos, como audiência nas câmaras municipais, está recheado, né, de audiências públicas, justamente para pressionar, para divulgar, para conversar com esses vereadores e vereadoras dos municípios, para eles pressionarem todos os seus representantes na Câmara Federal, porque a gente sabe que todos eles têm suas representações no município, para que essa reforma não passe da forma do que ela está prevista. Então, estão previstos vários atos, várias audiências, né? Esse 8 de março, muita pressão, né, em todos os municípios. Até o dia 30 de março, nós temos várias agendas em todos os municípios, alguns atos regionais, alguns atos municipais, caminhadas, seminários, roda de conversas, tanto nos municípios como nas bases. Então, assim, nós, trabalhadores rurais, também estamos, assim, ativamente, firme e forte, né? Fora Temer, nenhum direito a menos. Isso mesmo. 8 de março, de luta, aqui em Fortaleza, terá ainda um evento acontecendo lá na Faculdade de Direito, né? A Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, que fica na rua Meton de Alencar, sem número, no centro de Fortaleza, em frente à Praça da Bandeira, se não me engano. Isso. Das 14 às 14h30 haverá uma abertura com as professoras doutoras Raquel Coelho de Freitas e Tarim Cristino Frota Montalverno. Temos das 14h30 às 17h um debate Mulher, Mercado de Trabalho e Política, né? Ana Virgínia Porto de Freitas, Beatriz Rego Xavier, Lígia Maria Silva Melo de Casimiro e Sandra Helena de Souza. Elas vão falar sobre o feminismo, né, como uma forma de resistência no mercado de trabalho e na política. Às 18h30, às 20h30, mais 2 horas de feminismo, violência e contemporaneidade, sob os cuidados da Glícia Maria Pontes Bezerra, Cristiane Aquino de Souza e Sinara Monteiro Mariano, além da professora Zainir Gonçalves Teixeira. Todas essas anteriores são professoras doutoras. Então, esse vai ser o 8 de março, lá na Faculdade de Direito. Eu acho que é um momento de muita discussão aprofundada a respeito dos problemas enfrentados pelas mulheres mundo afora, e é muito importante que a gente acabe discutindo esse tipo de coisa para a gente poder aprofundar justamente essas questões no seio da sociedade cearense. A gente tem aqui para divulgar também que começou no último sábado a transmissão do programa Brasil de Fato de rádio, né? Esse programa está sendo veiculado na Rádio 9 de Julho, lá em São Paulo, e na Rádio Globo, no Recife, sábado das 7 às 8 na Rádio Globo, sábado das 12h20 às 13 horas na Rádio 9 de Julho e no domingo das 6h20 às 7 horas na mesma rádio, né? Também pode ser acessado no endereço brasildefato.com.br. Esse recadinho aí vai para todo mundo. Temos aqui também mais uma orientação que vai ter uma comemoração do Dia das Mulheres, que vai ser uma comemoração no sentido de empoderamento das mulheres, né? E essa é uma realização tanto do governo do estado, quanto do IDT, quanto do Centro Cultural Bom Jardim, com a realização a cargo da ADPEC, que é a Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará. Ela vai acontecer da seguinte maneira, né? Dias 9, 10 e 13 de março, que
quinta, sexta e segunda-feira da outra semana, das 8h30 às 12h30, com acesso gratuito, lá no Centro Cultural Bom Jardim, que fica na rua 3 Corações 400, no Grande Bom Jardim, aqui em Fortaleza, e vão ser dadas orientações jurídicas com defensores públicos. Vai haver rodas de conversa sobre violência doméstica e violência obstétrica. Eu acho violência obstétrica, né? Serviços de saúde, aferição de pressão arterial, emissão de carteira de trabalho, CPF e RG e corte de cabelo, né? Tudo isso é para empoderamento da mulher, para que ela se sinta mais confiante e vá em frente na sua luta, que é muito difícil. Tá rindo? Não, corte de cabelo, eu estava vendo, inclusive, aí uma entidade de classe que estava fazendo, de classe assim, né? De uma categoria que ganha bem. Que estava fazendo esmalteria no Dia da Mulher, assim como a gente vê que o mercado de trabalho tenta se apropriar da nossa luta, também no nosso próprio local de trabalho, recebe-se flores e tal. E, enfim, como nós temos afirmado que o 8 de março é um dia de luta, e que, inclusive, hoje nós já temos uma atividade, nesse momento, lá no município de Caucaia, as mulheres do Sindicato de Servidores Públicos Municipais, Sindicato de Trabalhadores Rurais, da comunidade quilombola do Capuã, das comunidades indígenas Tapeba e Anassé, das mulheres que são da Marcha Mundial das Mulheres, do PT e do PCdoB, já estão lá hoje realizando um ato também com esse mote da Previdência. E só para dizer também que no dia 10 vai haver uma luta muito importante em torno do caso da Dandara. Porque nesse processo de crescimento do conservadorismo, que o golpe dado aqui no Brasil também faz parte disso, a gente tem tido aí um crescimento, a reestruturação do neoliberalismo, ela vem junto com a reestruturação do patriarcado e do conservadorismo. E do nazifascismo. E do nazifascismo. E aí, porque é muito fascismo o que aconteceu com a Dandara. Aqui no Ceará, esse ano, já foram 7 travestis mortas. Né? E no Rio Grande do Sul... no dia 7 de março. Isso. E no Rio Grande do Sul, a gente também teve agora, depois do caso Dandara, agora estão aparecendo, né? Estão vindo à tona assassinatos de várias transexuais. E aí vai ter um ato às 10 horas da manhã do dia 10, em frente ao Palácio da Abolição, justamente para cobrar que esse caso seja apurado, e mais do que isso, né? Que se eleve as políticas públicas, porque as informações que a gente tem, inclusive, é que, por exemplo, aqui em Fortaleza, o centro de referência que atende a população LGBT, da mesma forma que, infelizmente, inclusive, o centro de referência de atendimento às mulheres em situação de violência, se encontra no estado de sucateamento muito grande. É né? aquele que tem em frente ao Shopping Novo 2, lá na Avenida Zé Bastos, próximo da Avenida. Bom, a Casa da Mulher Brasileira ela vai ficar pronta, ela vai ser ali no Couto Fernandes, mas o centro de referência da mulher a que me refiro, ele fica na Padre Francisco Pinto, e o centro de referência Janaína Dutra fica ali próximo à Praça do BNB. Todos eles sendo sucateados. Estão sucateados, né, pelo atual governo, que se preocupa mais em asfalto municipal, que se preocupa mais com asfalto do que com gente. Mais com reforma de praça, com linhas, né? Então, reforçando aqui o convite da Ticiana, vai ter um ato público da sociedade civil contra a barbárie transfóbica. Chega de lero-lero, né? O nome do ato. Esse ato vai acontecer em frente ao Palácio da Abolição na sexta-feira, às 9 horas da manhã, dia 10 de março de 2017. É um ato contra a LGBTfobia, hashtag Justiça a Dandara, Érica, e para todas as outras que foram assassinadas ao longo do ano de 2017 e anos anteriores também, que a gente não pode esquecer que existe uma guerra, né? Uma guerra dessa sociedade machista, misógina, contra qualquer representante de outro gênero que não seja do macho alfa, né? Infelizmente. Continuando aqui o nosso programa, eu gostaria de convidar a Marilu a fazer o uso da palavra para possa falar como é a luta das mulheres no campo, né, encabeçada aí pela FETRAES.
na verdade, a nossa luta de nós mulheres não é diferente das mulheres urbanas, porque todas as mazelas sociais que as mulheres urbanas sofrem, nós sofremos e muitas vezes ainda em maior quantidade. E tem uma agravante, né? A questão da violência doméstica lá no interior, ela é mais naturalizada por aquela sociedade que considera isso como algo natural, né? Além de considerar como algo natural, né? Se aqui em Fortaleza e a nível do estado, o aparelhamento, né, em relação à questão de acompanhamento às vítimas mulheres de violência está do jeito que está, imagine no município, né, do interior do estado, onde a maioria das delegacias tem diversos problemas de funcionamento, né, a sua grande maioria composta por profissionais, todos homens, que muitas vezes as mulheres, né, chegam vítimas de violência e quando vão para recorrer à justiça, muitas vezes elas são violentadas novamente, né? Infelizmente, são questionadas, né? Mas tem certeza que você tem certeza? Será que é você que não estava errada, né? Então, assim, isso quando a Tiziana falou aqui em relação à questão da violência, isso a cada dia vem se reforçando, né? Com esse governo golpista que está aí. Está banalizado, virou natural a questão da violência contra as mulheres, a questão da cultura do estupro, né? Isso é natural, a mulher tem que ser mesmo violentada, ela usou a roupa curta, então é porque ela estava querendo isso mesmo, né? Infelizmente, isso está muito banalizado, né? E reforçado por essa mídia, né? Por essa mídia golpista que está aí. Exatamente. Né? E então a gente está vivenciando, né, também essa cultura do medo. Que essa cultura do medo faz com que as pessoas fiquem cada vez pequenas, isoladas nos seus lugares e não saiam para reivindicar os seus direitos. E aí, essa, infelizmente, foi uma política adotada, inclusive, por aqueles que antecederam o governo golpista do Michel Temer, né? Tanto Dilma quanto Lula parece que esqueceram da lição de casa, né, de fazer com que a base tenha sua força, né? Nós precisamos entender que governo é governo e que movimento social é movimento social, que não pode deixar de ter a sua força e sua influência, inclusive, junto aos governos federais. E, assim, uma boa notícia que está no site da Central Única dos Trabalhadores hoje, dá conta de que, sob pressão, Maia recua de votar o PL que libera a terceirização, ou seja, a pressão, né, quando o movimento social faz a sua parte, ele realmente acaba obtendo algum tipo de resultado. Oxalá que esse 8 de março seja o pontapé inicial da volta da força dos movimentos sociais para pressionar esse governo golpista, mas principalmente esse Congresso Nacional mais conservador já eleito desde o final da ditadura militar, que acabou oficialmente só em 1985. E um grande avanço, né, que a gente considera de nós trabalhadores rurais vai ser agora a aplicação da paridade. Quer dizer que a nossa confederação, né, a nossa CONTAG, vai estar realizando o 12º Congresso, agora na próxima semana, onde vai ser eleita, né, uma nova direção paritária. Né? Isso é uma conquista, homens 50% homens e 50% mulheres. Né? Isso é uma conquista muito grande para nós, trabalhadores rurais, porque nós tínhamos a cota dos 30%, que foi uma luta muito difícil, que graças a Deus e as cotas é que possibilitou a vinda de muitas mulheres, né, para as direções dos sindicatos, das FETAGs e também da própria CONTAG. E a nossa FETRAES também, não diferentemente, vai estar realizando o congresso no final do ano, onde também a direção da FETRAES vai ser eleita através da paridade. Né? E isso também a gente já está trabalhando fortemente nos nossos 183 sindicatos. A gente sabe que tem sindicatos que já avançaram significativamente, mas ainda tem aqueles que ainda estão mais atrás, ainda estão assim, a gente ainda precisa dar um reforço, um apoio, né? Então, essa luta a gente faz diariamente com as mulheres, nos sindicatos, né? Nas comunidades, nos assentamentos. Qual é a receptividade em relação a isso, Maria? Você que está lá na base, no dia a dia. A receptividade para algumas pessoas vê isso de uma forma
muito significante, que vai dar empoderamento, mais força para a luta das mulheres. Muito embora alguns, ainda com a visão machista, achem, as mulheres agora vão tomar de conta do movimento sindical, daqui a uns dias vai ser preciso fazer a cota dos homens, mas a gente sabe que a gente vive nessa diversidade dessa sociedade, né? E a gente tem que todo dia trabalhar para sensibilizar essas mulheres e esses homens que a paridade não é só número. A paridade não é só número. A paridade é qualidade. A paridade é colocar as mulheres nas direções dos sindicatos, das federações e dar o poder para elas. Não deixar elas somente lá nos cargos finais, lá no Conselho Fiscal, infelizmente, como ainda é visto ainda por boa parte de alguns sindicatos. Luciana, eu queria convidar você para fazer um comentário a respeito daquele episódio triste e lamentável, né, do nosso ex-chanceler, que chegou no México e disse que estava sentindo medo, porque lá tinha muita mulher no Congresso Nacional Mexicano. Quando o José Serra falou isso para uma representante daquele governo. Como que a gente passa vergonha, né, com esse governo golpista, né? É uma vergonha atrás da outra, mas eu acho que essa talvez tenha sido uma das piores, né? Além dele querer entregar o pré-sal para as grandes produtoras mundiais de petróleo, ele ainda tem esse viés totalmente enviesado, né? De, ao invés de falar a favor, fica fazendo piada de mau gosto, né? Como que a Marcha Mundial reagiu a isso? E como que você, Tiziana, viu esse episódio? Olha, na verdade, o Serra ele é um dos nossos grandes inimigos, né? Não é à toa que, quando ele assumiu, quando ele assumiu Itamaraty, o discurso dele foi justamente na perspectiva de desconstruir todo o acúmulo que, em 10 anos de luta, porque nós tivemos um marco importante, que foi quando, durante a Cúpula dos Povos em Mar del Plata, o nosso comandante Chávez disse que a ALCA estava morta, a ALCA é muerta, e aí, a partir, inclusive, de uma articulação entre os movimentos sociais, que se organizavam desde a Aliança Social Continental, e os governos progressistas que passaram a ter uma hegemonia aqui no nosso continente. Quando o Serra assumiu o MRE, ele disse que iria alterar a política de relações exteriores, que não ia mais ter uma política onde a ideologia dominasse, mas que ele ia buscar uma aproximação com a Argentina do Macri. Essa mesma Argentina que o Macri se anistiou de uma dívida de 4 bilhões de dólares. E você viu a grande mobilização que teve ontem na Argentina, está tendo uma greve de professores. Eu vi as imagens, é um negócio impressionante. E isso me anima porque, como você disse, que o 8 de março, espera que o 8 de março justamente resgate a luta das ruas, a perspectiva da Frente Brasil Popular é justamente essa. Nesse 8 de março, a gente inicia a jornada contra a reforma da Previdência. E dia 15 de março. E dia 15 de março, a gente vai ter uma luta importante, que a princípio foi chamada pela CNTE, que é a Confederação Nacional de Trabalhadores da Educação, e que foi incorporada pela Frente Povo Sem Medo, pela Frente Brasil Popular e por um conjunto de categorias, inclusive, pelo que eu entendi, a Contrafes, né, que é a Confederação dos Trabalhadores do Sistema Financeiro, também, inclusive, está incorporando esse dia de paralisação. E aí, essa fala do Serra demonstra justamente a ideologia que eles fazem parte, o tipo de governo, como disse a Marilu, um governo de homens brancos, um governo do patriarcado, e que vai de encontro, inclusive, ao que, infelizmente, ainda tem sido a política aqui no Brasil. Porque se a gente for... Ele ficou com medo do Congresso lá do México, porque o Congresso aqui no Brasil, que é formado, esse Congresso conservador que você se referiu, que é formado pela bancada do boi, da bala e da Bíblia, só tem 10% de representação feminina, quando na sociedade nós somos mais de 50%. O governo que ele estava representando só tinha homens no primeiro escalão. Então, quando ele estava... Só tem. Só tem homens no primeiro escalão, né?
E aí o Temer foi dizer, não, mas a minha secretária é mulher. Ou seja, a mulher fazendo trabalho privado, trabalho de secretariado, enquanto o homem está na esfera pública. A gente está encerrando o programa, eu vou passar a palavra para a nossa companheira Marilu, só lembrando que a gente tem mais 1 minuto para você poder falar, tá bom, Marilu? Na verdade, a nossa conversa está muito boa, mas assim, nós, só para reforçar aqui, nós, trabalhadores rurais, né, fomos as primeiras mulheres, né, no ano de 2015, a gritar fora Cunha e fica Dilma, na nossa 5ª Marcha das Margaridas, no qual o Ceará esteve presente com 1.500 companheiras lá em Brasília, né? E isso foi um ato assim, muito importante que fez, né, fazer com que reacendesse essa chama de que todas nós mulheres, tanto urbanas como rurais, precisavam estar nas ruas, né, gritando e lutando pelos nossos direitos. E assim, é só agradecer, Márcio, aqui pelo espaço, né, que nos foi dado. Eu acho muito bacana, interessante, que a gente sempre tenha esses espaços, parabenizar por este seu programa, porque infelizmente a maioria das rádios de Fortaleza, né, que eu tenho conhecimento, porque na verdade eu também sou do interior, com muito orgulho, não tratam dessas questões como o seu programa trata. E só reforçar, né, que o chamamento para amanhã, todas as pessoas aqui de Fortaleza, mulheres e também os homens, para fazer parte desse ato unificado, todos, né? Que são de luta. Todas as pessoas que são de luta, para nenhum direito a menos e fora governo golpista. Tiziana, sua despedida, rapidamente, por favor, para a gente não estourar muito tempo. Amanhã, todo mundo na rua, iniciando essa jornada de luta contra a reforma da Previdência. Os parlamentares estão recuando do tema da terceirização porque eles ficam com medo de não ser eleitos quando eles veem a cara dele no poste, colocados como traidores do povo. E é isso que nós vamos fazer amanhã, nós vamos fazer dia 15 e nós vamos gritar bem alto. Previdência fica, Temer sai. É isso aí. Encerramos assim o nosso programa Democracia no Ar de hoje, agradecendo muito a presença da Marilu Souza, que é assessora da secretária de Mulheres, que é a Rosângela Ferreira Moura. Ela veio substituindo a Rosângela, que está com um problema que não pôde resolver. E agradecer também a Tiziana Studart, aqui da Marcha Mundial das Mulheres. A gente gostaria de fazer um convite a todos e a todas, que vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 10 de março, às 18h30, um debate sobre a reforma da Previdência com a deputada Luciane Lins, do PT, do Ceará. Ela é deputada federal. E, concomitante, acontecerá o lançamento da cartilha de Bolsa e Bolso da Mulher Empoderada. É um convite feito pela FETRACE, né, a Federação das Trabalhadoras e Trabalhadores no Comércio do Estado do Ceará. E assim a gente encerra hoje a nossa edição do programa Democracia no Ar, agradecendo muito a presença dessas duas importantes lutadoras da sociedade cearense. E eu passo a ele, o menino da voz de ouro da Atitude Popular, Jonathan Neto. Vamos juntos então, agora são 11 horas, 1 minuto. Acabamos de ouvir o programa Democracia no Ar, aqui na sua web rádio Atitude Popular, com retransmissão pelas rádios Liberdade AM, 1310, ainda Canudos FM,